A recente troca de farpas entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal acendeu um debate fervoroso no cenário político brasileiro. No centro dessa controvérsia está a denúncia que liga o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB ao tráfico de drogas, especificamente ao primeiro comando da capital PCC. Eduardo, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não hesitou em utilizar suas redes sociais para tecer críticas a Marçal, que é visto como uma ameaça crescente nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo. Na última quarta-feira, 21, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma reportagem do Estadão, que revelou investigações da Polícia Civil relacionadas ao PRTB. A acusação central envolve Tarcísio Escobar, ex-presidente estadual do partido, e Júlio César Pereira, mais conhecido como Gordão, que seriam associados a um esquema de troca de veículos de luxo por drogas, facilitando as operações do PCC. Este contexto não apenas lança uma sombra sobre a candidatura de Marçal, mas também pode influenciar as percepções do eleitorado em relação ao PRTB como um todo. O deputado Bolsonaro fez questão de enfatizar que, apesar das falhas que possam existir em seu próprio partido, o Partido Liberal Projeto de Lei não está envolvido em questões tão graves quanto a conexão com o tráfico de drogas. A declaração foi feita em um momento em que o projeto de lei busca consolidar sua imagem e se distanciar de escândalos que possam prejudicar sua imagem diante do eleitorado. O crescimento eleitoral de Marçal, que atualmente ocupa a terceira posição nas pesquisas, torna essa crítica ainda mais relevante e estratégica. A reação de Pablo Marçal. Marçal, por sua vez, não ficou calado diante das acusações. Ele, que se filiou ao PRTB em abril e teve sua pré-candidatura confirmada em maio, enfrenta um desafio duplo: defender sua imagem e a do seu partido ao mesmo tempo que tenta consolidar sua base eleitoral. A associação do PRTB ao PCC pode ser prejudicial, especialmente em um momento em que a confiança do eleitorado é tão volátil. A figura de Marçal, que tem se mostrado carismática e com um discurso populista, pode ser ofuscada por essas denúncias. Para ele, a resposta deve ser firmada em ações que mostrem a transparência e a integridade de sua campanha. Marçal precisa demonstrar que a associação ao PRTB não implica em cumplicidade ou envolvimento em atividades ilícitas. Para isso, ele terá que reforçar seu compromisso com a ética e a legalidade em suas ações políticas. O embate entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal não é apenas uma questão de rivalidade pessoal, mas reflete um contexto político mais amplo, onde alianças e desavenças se entrelaçam. A luta pela Prefeitura de São Paulo é intensa, e Marçal representa uma nova geração de políticos que buscam desafiar o status quo. Essa nova dinâmica pode alterar o cenário político local e impactar as eleições em todo o país. Além disso, a associação de um partido político a atividades ilícitas pode ter repercussões significativas, não apenas nas eleições atuais, mas também no futuro. O eleitor está cada vez mais atento e exigente em relação à integridade de seus representantes. As redes sociais se tornaram um campo de batalha onde informações e desinformações se espalham rapidamente, e a forma como os candidatos lidam com crises pode ser decisiva. A disputa entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, impulsionada por denúncias graves sobre o PRTB, ilustra as complexidades e os desafios do cenário político brasileiro. O uso das redes sociais como plataforma de ataque e defesa é uma estratégia que pode trazer resultados tanto positivos quanto negativos para os envolvidos. Enquanto Eduardo busca solidificar a imagem do projeto de lei, Marçal enfrenta a tarefa monumental de desvincular sua imagem de qualquer associação negativa. Diante desse quadro, fica claro que a política brasileira está em constante evolução, e cada movimento, cada declaração, pode ter um impacto duradouro. A capacidade de um candidato de navegar por essas águas turbulentas determinará não apenas seu sucesso nas eleições, mas também o futuro de sua carreira política. Portanto, o que se desenrola entre esses dois personagens não é apenas um embate pessoal, mas um reflexo das lutas e transformações que caracterizam a política contemporânea no Brasil. O conflito entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal transcende a mera troca de acusações. Ele representa um ponto de inflexão no cenário político do Brasil,
onde a luta pelo poder não é apenas uma disputa de votos, mas também uma batalha pela narrativa. O papel dos partidos políticos, a percepção pública e a forma como as alianças são construídas e desconstruídas são temas que permeiam essa discussão. O Brasil, atualmente, enfrenta uma série de desafios sociais e econômicos que afetam diretamente a forma como os eleitores percebem seus candidatos. A inflação alta, a desigualdade crescente e as crises de saúde pública geradas pela pandemia de Covid-19 criaram um ambiente no qual a política é vista com ceticismo. Nesse cenário, a associação de um partido a atividades ilegais, como o tráfico de drogas, é um golpe duro que pode afastar os eleitores em busca de um representante que simbolize a mudança e a integridade. Marçal, que tenta se posicionar como uma alternativa viável, precisa não apenas distanciar-se das alegações contra o PRTB, mas também articular uma mensagem que ressoe com os anseios de uma população cansada de escândalos. Ele deve enfatizar um compromisso renovado com a ética, a transparência e a luta contra a corrupção. Essa abordagem pode ser um divisor de águas em sua campanha, permitindo-lhe conquistar a confiança dos eleitores que buscam uma nova liderança. As redes sociais emergem como um aliado poderoso, mas também como um campo minado. A capacidade de Eduardo Bolsonaro de utilizar plataformas como o WhatsApp para disseminar suas mensagens rapidamente ilustra como a comunicação política se transformou. Contudo, essa mesma ferramenta pode ser utilizada por Marçal para se defender e reforçar sua narrativa. A forma como ele gerencia sua presença online, respondendo às acusações e apresentando sua visão, será crucial para moldar a opinião pública. Além disso, a viralização de informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, pode ter um impacto significativo nas percepções eleitorais. O eleitorado está cada vez mais informado, mas também suscetível a desinformações. Portanto, a estratégia de Marçal deve incluir não apenas uma resposta às críticas, mas também um esforço proativo para construir uma imagem positiva e engajadora online. O embate entre Eduardo e Marçal também destaca a dinâmica de alianças e rivalidades dentro da política brasileira. O apoio de figuras influentes e a capacidade de formar coalizões podem ser fatores determinantes nas eleições. Eduardo, como filho de Jair Bolsonaro, tem um capital político considerável, mas isso não o isenta de críticas e desafios. A figura de Marçal, por outro lado, representa uma nova onda de políticos que buscam desestabilizar narrativas tradicionais e atrair um eleitorado mais jovem e diversificado. Isso leva à reflexão sobre o que significa ser um político eficaz no Brasil contemporâneo. A habilidade de se adaptar a um ambiente em constante mudança, de comunicar eficazmente com diferentes segmentos da sociedade e de responder rapidamente a crises, pode ser o que separa os vencedores dos perdedores nas próximas eleições. À medida que a campanha para a Prefeitura de São Paulo avança, o embate entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal serve como um microcosmo das batalhas políticas mais amplas que o Brasil enfrenta. A luta pela narrativa, a necessidade de apresentar propostas concretas em resposta a desafios sociais e econômicos, e a importância das redes sociais na comunicação política, são todos fatores que moldarão o futuro político do país. Em última análise, as eleições são sobre escolhas. Os eleitores terão que decidir não apenas com base nas promessas e nas críticas, mas também em quem eles acreditam que pode realmente trazer mudança e progresso para suas vidas. Eduardo e Marçal estão, portanto, em uma corrida não apenas por votos, mas por legitimidade e confiança, temas que são mais relevantes do que nunca em um Brasil que clama por renovação e por líderes que possam realmente representar seus interesses e aspirações. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. À medida que a disputa entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal se intensifica, é essencial considerar as implicações políticas e sociais de todo esse embate. O que está em jogo não é apenas a Prefeitura de São Paulo, mas uma série de questões mais amplas que podem afetar a política brasileira nos próximos anos.
O contexto atual destaca a necessidade de uma reflexão profunda sobre os valores que moldam o comportamento político e a relação entre representantes e eleitores. A acusação de envolvimento do PRTB com o tráfico de drogas e o PCC levanta questões cruciais sobre a ética na política. A confiança do público nos partidos e seus representantes está em um nível crítico, e os escândalos têm o potencial de corroer essa confiança ainda mais. Para Marçal, o desafio é duplo. Ele deve não apenas se dissociar das acusações, mas também apresentar um plano claro que demonstre seu compromisso com a ética e a responsabilidade. Essa situação também oferece uma oportunidade para que Marçal e outros políticos em sua posição reflitam sobre a importância da transparência e da prestação de contas. A construção de uma nova cultura política que priorize a ética pode ser um diferencial que atraia eleitores cansados de promessas vazias e escândalos. A forma como ele enfrenta essa crise pode se tornar um modelo para outros políticos que desejam conquistar a confiança do eleitorado. O cenário atual também serve como um catalisador para a mobilização do eleitorado. Com a divulgação das denúncias, é provável que muitos cidadãos se sintam compelidos a se envolver mais ativamente no processo político. As redes sociais têm o potencial de galvanizar apoio, mas também podem ser um espaço de polarização. Marçal, ao abordar as preocupações da população, pode utilizar essas plataformas para engajar os eleitores de maneira significativa, promovendo discussões sobre políticas públicas e soluções para os problemas enfrentados pela cidade. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, se apresenta como um defensor do seu partido, tentando capitalizar em cima das fraquezas de seu oponente. Essa dinâmica não apenas intensifica a rivalidade, mas também pode mobilizar eleitores que se sentem alinhados com as ideologias defendidas pelo projeto de lei. A maneira como cada um deles se comunica com seus seguidores e aborda as preocupações da população será um fator determinante para a eficácia de suas campanhas. Independentemente do resultado das eleições para a Prefeitura de São Paulo, o embate entre Eduardo e Marçal terá repercussões duradouras na política brasileira. A forma como os candidatos lidam com crises, respondem a acusações e se apresentam ao eleitorado pode moldar as expectativas em relação a futuros líderes. Uma vitória de Marçal, por exemplo, poderia sinalizar uma mudança nas prioridades dos eleitores, que buscam novos líderes que se distanciem da velha política. Além disso, a maneira como as instituições lidam com as denúncias de corrupção e envolvimento em atividades ilícitas será uma questão crítica. A confiança nas instituições políticas é vital para a saúde da democracia, e a resposta a esses escândalos determinará se a população se sentirá cada vez mais alienada ou se verá uma oportunidade de renovação. O confronto entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal não é apenas uma batalha por votos. É uma luta por um futuro onde a ética, a transparência e a responsabilidade são prioridades. À medida que as eleições se aproximam, a maneira como cada candidato se posiciona e responde às críticas pode alterar o curso da política em São Paulo e em todo o Brasil. As lições que emergem desse conflito são claras. A política não deve ser apenas sobre poder e controle, mas sobre representar os interesses da população de maneira ética e responsável. A capacidade de se conectar com os eleitores, de abordá-los com sinceridade e de apresentar propostas concretas é o que, em última análise, definirá quem sairá vitorioso nessa disputa e quais valores prevalecerão na política brasileira. O futuro está em jogo, e cada movimento, cada declaração e cada interação entre os candidatos e o eleitorado pode ter um impacto duradouro. A política brasileira está em um momento de transformação, e a forma como Eduardo e Marçal navegam por esses desafios definirá não apenas suas carreiras, a dinâmica do conflito, repercussões e interpretações. À medida que o embate entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal continua a se desenrolar, é crucial explorar as repercussões e interpretações que emergem dessa tensão. O que inicialmente pode parecer uma disputa local pela Prefeitura de São Paulo, rapidamente se transforma em um microcosmo das lutas políticas em todo o Brasil. As narrativas que se formam, as alianças que se estabelecem e as estratégias que são adotadas têm o potencial de moldar o futuro político do país, especialmente em um ambiente tão polarizado.
Um dos aspectos mais fascinantes desse conflito é a forma como as narrativas são construídas e desconstruídas. Eduardo Bolsonaro, com sua retórica direta e incisiva, busca consolidar a imagem de um defensor da lei e da ordem, utilizando as acusações contra o PRTB como um trampolim para reforçar sua própria posição. Essa estratégia não apenas tenta deslegitimar Marçal, mas também busca solidificar a base de apoio do projeto de lei, fazendo com que os eleitores vejam seu partido como uma alternativa mais segura. Por outro lado, Marçal tem a tarefa de reinventar sua própria narrativa. Ele precisa mostrar que, apesar das associações feitas, não é um político envolvido em escândalos ou corrupção. Para isso, sua abordagem deve ser multifacetada. É necessário não apenas desmentir as acusações, mas também apresentar uma visão convincente, que conecte suas propostas às necessidades reais da população. Isso significa dialogar sobre saúde, educação, segurança e infraestrutura, temas que estão no coração das preocupações dos cidadãos. A mídia desempenha um papel fundamental na disseminação dessas narrativas e na formação da opinião pública. A cobertura que cada candidato recebe pode influenciar significativamente a percepção do eleitorado. A maneira como as informações são apresentadas, as ênfases que são colocadas em certos aspectos e a escolha das fontes podem criar uma imagem distorcida ou favorável de um candidato. Portanto, a relação entre candidatos, mídia e público é intrinsecamente complexa e cheia de nuances. Além disso, a resposta da opinião pública às denúncias e às retóricas dos candidatos pode ser bastante variável. Pesquisas de opinião podem mostrar flutuações na popularidade de ambos os lados, à medida que novas informações surgem ou que novos eventos políticos acontecem. Essa volatilidade reflete o panorama emocional da população, que está cada vez mais engajada e disposta a questionar a integridade de seus representantes. Um aspecto importante a ser considerado é a mobilização política que esse embate pode gerar. A polarização política, embora desafiadora, também pode estimular o engajamento cívico. Eleitores que anteriormente estavam desinteressados podem se sentir motivados a participar de discussões e a se informar mais sobre os candidatos e suas propostas. Essa mobilização é essencial para a saúde da democracia, pois promove um eleitorado mais informado e consciente de seus direitos e deveres. Marçal, em particular, pode se beneficiar dessa onda de mobilização, especialmente se conseguir conectar-se com os jovens e com aqueles que se sentem marginalizados pelo sistema político atual. Sua capacidade de articular uma mensagem que ressoe com as aspirações de mudança pode ser um diferencial em sua campanha. Ao mesmo tempo, Eduardo tem a oportunidade de galvanizar seu apoio entre aqueles que buscam estabilidade e continuidade. À medida que o conflito entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal avança, é evidente que estamos testemunhando um momento significativo na política brasileira. Este embate não é apenas uma luta pelo controle político de São Paulo, mas sim uma reflexão das tensões sociais, econômicas e culturais que permeiam a sociedade brasileira. A forma como esses candidatos lidam com as acusações, a narrativa que constroem e a capacidade de se conectar com os eleitores determinarão não apenas suas trajetórias, mas também o futuro da política no Brasil. O que está em jogo é mais do que uma simples eleição. Trata-se da confiança nas instituições e na capacidade dos líderes de representarem os interesses do povo. O desfecho desse conflito pode alterar a dinâmica política, influenciar futuras campanhas e moldar a maneira como a política é feita no país. Assim, cada movimento, cada declaração e cada interação se torna parte de uma tapeçaria complexa que, se bem tecida, pode resultar em um futuro mais promissor para a democracia brasileira. Estratégias de defesa. A resiliência de Pablo Marçal. A batalha política entre Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro não é apenas uma questão de retórica e ataques. É também uma luta estratégica. A forma como Marçal aborda as acusações contra o seu partido, o PRTB, será crucial para sua campanha e sua imagem pública. Aqui, exploramos algumas estratégias que Marçal pode adotar para se defender e reverter a narrativa negativa, que pode impactar sua candidatura. A primeira e mais fundamental estratégia que Marçal pode empregar é uma comunicação transparente e direta com o eleitorado.
Ele deve abordar as acusações de forma proativa, esclarecendo a posição do PRTB e desmistificando qualquer informação que possa ser mal interpretada. Essa abordagem deve incluir a divulgação de documentos, declarações de integrantes do partido e, se possível, a apresentação de dados que comprovem a integridade da legenda. Além disso, Marçal pode utilizar plataformas digitais para realizar transmissões ao vivo ou criar vídeos explicativos, nos quais pode responder a perguntas e preocupações dos eleitores diretamente. Essa interação não apenas humaniza o candidato, mas também constrói uma relação de confiança com a população, demonstrando que ele é acessível e disposto a enfrentar as dificuldades de frente. Outra estratégia eficaz é redirecionar o foco das acusações para propostas concretas que abordem as necessidades da população. Marçal pode criar um plano de governo detalhado, com soluções práticas para os principais problemas que São Paulo enfrenta, como saúde, segurança e educação. Ao apresentar uma visão positiva e proativa, ele pode desviar a atenção das acusações e mostrar que está comprometido com o bem-estar da cidade. Essa abordagem não só ajuda a consolidar sua imagem como um candidato sério e responsável, mas também permite que os eleitores vejam além das polêmicas e se concentrem em questões que realmente importam. A narrativa deve ser de um líder que está disposto a trabalhar pelo povo, oferecendo soluções e apoio em tempos difíceis. Formar alianças estratégicas pode ser uma tática decisiva para Marçal. Ao buscar apoio de figuras respeitáveis na sociedade civil, líderes comunitários e outros políticos de renome, ele pode fortalecer sua posição e aumentar sua credibilidade. Essas alianças podem servir como um escudo contra as acusações, pois o apoio de pessoas influentes pode validar sua integridade e compromisso com os valores éticos. Além disso, esses aliados podem ajudá-lo a disseminar sua mensagem, alcançar novos públicos e mobilizar grupos que possam se sentir representados por sua candidatura. A criação de uma coalizão diversificada pode ser um diferencial importante na batalha pela prefeitura. Por último, Marçal pode investir em campanhas de mobilização que visem aumentar o engajamento da população. Isso pode incluir eventos comunitários, debates abertos e fóruns, onde os cidadãos possam expressar suas preocupações e discutir soluções. A participação ativa da população não apenas fortalece a base de apoio, mas também permite que Marçal escute diretamente as vozes dos eleitores, adaptando sua mensagem às suas necessidades. Essas interações são vitais para construir um sentimento de comunidade e pertencimento, fazendo com que os cidadãos se sintam parte do processo eleitoral. Além disso, ao demonstrar que está disposto a ouvir e dialogar, Marçal pode reforçar sua imagem como um candidato acessível e comprometido com o povo. Em um cenário político conturbado, as estratégias de defesa de Pablo Marçal são fundamentais para sua sobrevivência política. Ao adotar uma abordagem transparente, concentrar-se em propostas concretas, formar alianças estratégicas e engajar a população, ele não só pode se defender das acusações, mas também pode emergir como um candidato forte e respeitado. A resiliência e a capacidade de adaptação são características essenciais para qualquer líder. Marçal precisa não apenas enfrentar as adversidades, mas também transformá-las em oportunidades de crescimento e conexão com o eleitorado. O sucesso de sua campanha dependerá de sua habilidade em navegar por esse ambiente desafiador e em reafirmar sua posição como uma alternativa viável e ética na política brasileira. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!